Olá, sou Michele Negri. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Vozes que Cuidam. Estamos aqui com as profissionais Giovana e Laís e a nossa convidada Micaela. Micaela, você que é mãe do Joaquim, né? Ele tem um diagnóstico de autismo, 3 aninhos. Conta para nós como que foi a gestação e as descobertas da vida atípica. Oi, Michele. Oi, meninas. Oi. Bom, eu sou a Micaela, eu sou a mãe do Joaquim. Joaquim nível 2 de suporte. O Joaquim tá indo pro nível 1 de suporte, né? Contando um pouquinho da nossa história. O Joaquim, falando um pouquinho da minha gestação. O Joaquim, ele foi uma criança muito desejada, muito esperada. Eu tinha dificuldade para engravidar do Joaquim. Então, assim, quando eu engravidei do Joaquim, foi uma felicidade, foi um sonho realizado, assim, para mim. E na minha gestação, por eu ter essa dificuldade para engravidar, eu tive muito medo, assim, na gestação, muito medo de perder ele também. E quando você descobre que você está grávida, você já tem aquele sentimento, assim, de mãe, né? Aquele amor incondicional. E foi uma gravidez, assim, um pouco complicada, realmente, porque por esse medo também, se a gestação ia evoluir ou não. Eu tive um processo também de depressão na gestação. A gente acabou tendo algumas intercorrências. Eu acabei tendo contrações mais cedo. E foi mais ou menos assim a gestação do Joaquim. Mas foi uma gestação que eu passei sonhando como que ia ser esse bebê, organizando, preparando o quartinho, preparando Sim. tudo. Sonhando, assim, com cada momento. Micaela, conta um pouquinho como é que foi, que você identificou alguns sinais ali no Joaquim, desse mundo atípico mesmo, que você olhou e pensou assim, viu alguma pontinha ali de algum mundo atípico. Eu acho engraçado, assim, que geralmente nos lugares que eu vou, quando eu falo do Joaquim autista, as pessoas sempre vêm com essa pergunta, né? Quais foram os primeiros sinais? Quando que eu descobri? Se eu já não tinha reparado ele bebê? E, gente, assim, não. No começo, assim, ele bebê, ele sempre teve os marcos de desenvolvimento muito certinho, assim. Lógico, ele era uma criança, assim, que tinha um sono mais desregulado, era um pouco mais irritado. Só que eu, como mãe de primeira viagem, eu sempre achei que isso era coisa de bebê. Muitos bebês... E realmente, né? A maioria dos bebês, eles têm essa dificuldade com o sono. Eu comecei a perceber alguns sinais, assim, no Joaquim. Ele tinha mais ou menos 1 ano e 3 meses. Que daí começou a me dar alguns sinais, assim, de alerta. Eu, na verdade, assim, eu nunca estudei nada. Não conhecia a palavra autismo, mas eu não sabia muito como que era. E aí, mais ou menos com 1 ano e 3 meses do Joaquim, eu comecei a perceber, assim, eu levava o Joaquim para cortar o cabelo. O Joaquim sempre foi muito cabeludo. Eu levava o Joaquim para cortar o cabelo. E ele tinha muita sensibilidade na cabeça. A gente só achava realmente que às vezes era porque tinha medo e tudo, mas sempre cortava com a tesourinha, mas ele tinha muito essa questão da sensibilidade na cabeça. Ele chegava, passava mal, se tremia. Além disso, o Joaquim, ele tinha começado a andando no tempo certo, mas aí de vez em quando ele andava na pontinha dos pés. O Joaquim, ele era um bebê mais irritado, ele ainda tinha essa questão do sono. E aí, mais ou menos com 1 ano e 3 meses, quando a criança começa a falar ali, ele começou a falar mamã, papá, água. Aí ele dava tchauzinho. E aí ele pegou e parou de fazer isso. E aí, assim, foi o primeiro sinal de alerta. Sim. E aí eu levei o Joaquim no pediatra. Levei no pediatra, expus a situação. E aí ele falou pra gente a questão de investigar que poderia ser o autismo. Eu lembro que eu saí de lá, meu marido foi junto. E aí eu saí de lá, a gente saiu muito chateado com o médico. Porque, tipo, meu filho tem autismo, Sim, né? a gente nunca imagina, Nunca né? imagina, né? Pega muito pela parte ali afetiva também, Sim, né? e aí a gente saiu de lá e, na verdade, assim, estágio de negação mesmo. Mas aí, ele até falou assim, faz algumas sessões de fono, de psicóloga, pra gente ter uma ideia. Mas aí eu e meu marido, a gente conversando, porque realmente a gente não aceitou assim de primeira, a gente procurou uma segunda opinião. A gente esperou um tempo, aí a gente procurou um outro pediatra. Levamos o Joaquim. E aí a gente levou nesse outro pediatra. E assim, gente,
É por isso que eles falam que é espectro, né? Porque cada criança é diferente da Sim. outra, né? E aí a gente levou o Joaquim e ele fez até alguns testes e tudo que ele fazia, ele batia na mesa e falava pro Joaquim olhar e o Joaquim olhava. Só que o Joaquim, ele tinha um brincar muito disfuncional. Ele acabou revirando a sala do médico de cabeça para baixo. E aí eu lembro muito que o médico até falava assim, mãe, isso aí é falta de limite. Ele chorava, mãe, isso aí é birra. Sim. Aí eu lembro que ele falava assim... isso aí é falta, tem que dar umas palmadas, mãe, palmada, sabe? Assim, aí eu lembro que eu saí muito, muito chateada, só que ao mesmo tempo, ele falou pra gente que era muito cedo pra gente falar sobre autismo, que era pra gente tirar isso da cabeça, que ele não era autista, que os testes que ele fez lá, o Joaquim não apresentava nenhum sinal. E aí, assim, né, pra gente que tava em negação do primeiro médico, a gente saiu de lá muito satisfeito, né? Sim. E a gente se tranquilizou, porque ele falou assim que não tinha nada. Confortou ali, na verdade. Confortou, né? era o que a gente queria ouvir, né? É. E aí a gente pegou e saiu de lá e a gente descansou com isso, né? Mas aí, mãe geralmente observa mais, né? Meu marido estava muito confortável com a situação. Só que daí o Joaquim começou a apresentar mais estereotipias, né? Ele começou a girar mais. Aí ele, às vezes, em estado de euforia e tudo, de alegria, ele fazia os flaps com as mãos. Ele começou a andar mais na ponta dos pés. Ele tinha mais crises, assim, ficava mais irritado também. E aí a questão da fala, ele gritava muito porque ele não conseguia se comunicar. Então, para tudo que ele precisava me chamar, ele gritava, né? E aí eu já comecei a pesquisar mais e tudo que eu pesquisava dava para autismo, né? E aí O start foi nessa hora. Foi. Só que daí, depois desse tempo, a gente ainda... Como o médico tinha falado, aí eu fiquei... Meu Deus, será que eu tô pirando? Porque meu marido falava que eu tava pirando. Porque daí você começa a procurar, eu começava a procurar muito, pesquisar muito na internet. Ele achava que eu tava pirando. E a internet dá um boom, né? Você pesquisa muita coisa, informação, muita informação ao mesmo tempo. E aí tem muito assim, né? Todo mundo fala, porque hoje em dia tudo é autismo, né? Sim. E aí, assim, meu marido falou, você tá pirando, né? E aí eu peguei... Depois de um tempo, eu fiz uma cirurgia. E aí, quando eu fiz essa cirurgia, uma fisioterapeuta foi fazer o meu pós em casa. Ela foi lá umas 3 vezes, ela chegava perto do Joaquim, o Joaquim não gostava muito de colo. E aí, ela ouvia muito o Joaquim gritar, né? Enquanto ela tava me atendendo, o Joaquim na sala gritando. E aí, um dia, ela pegou e falou assim pra mim... Nossa, eu tô atendendo uma outra paciente. Engraçado que a filha dela grita. Nossa, parece até os mesmos gritinhos do Joaquim. Só que a filha dela é autista. Aí, assim, eu já tava com a pulga atrás da orelha. Então, quando ela falou isso... Qualquer coisa é um sinal ali. Não, eu falei bem assim, meu Deus, assim, eu preciso tirar essa dúvida. Sim. Aí eu conversei com meu marido, eu já tinha entrado em contato com uma psiquiatra em Cuiabá, infantil. E aí eu falei pra ele, nessa hora eu tive que ser bem firme, assim, porque realmente ele não queria, ele achava que era coisa da minha cabeça mesmo. Sim. E daí a gente marcou essa psiquiatra e a gente levou o Joaquim. Eu falo assim que foi bem coisa de Deus mesmo, porque o Joaquim, às vezes, ele estava mais tranquilo, às vezes não, mas nesse dia que a gente teve a consulta, o Joaquim, ele acordou 4 horas da manhã já tendo crise, assim. Então, assim, ele fez de tudo, acho que para ele chegar lá e falar assim, realmente eu sou autista, é isso mesmo? Sim. Tipo assim, Deus me ajuda. Esse sou eu. E foi mais ou menos assim. Então, a gente chegou lá, como ele tinha muitas estereotipias, ele foi diagnosticado na primeira consulta, assim. Foi uma médica, assim, muito, muito assertiva, assim, no diagnóstico dele. Micaela, fala para nós um pouquinho do que levou você a encontrar a Evolution para o Joaquim. Expõe um pouco para nós como o Joaquim chegou para nós e o que a Evolution hoje está fazendo para a vida de vocês. Porque não é só para a vida do Joaquim, Sim. é para a vida da família. Né? E assim, a história com a Evolution. Esse primeiro diagnóstico, né, essa primeira consulta que o Joaquim teve, que a gente descobriu que ele era autista, a gente ficou muito preocupado depois. Foi um baque muito grande, até porque, assim, a gente achou que ia ter que ir para Cuiabá. A gente ficou muito assustada. A gente achou que ia ter que ir para outro lugar para ele poder fazer as terapias. Então, assim, no começo é muito assustador. Alguns médicos assustam muito a gente com a questão do diagnóstico. Então, a gente ficou muito perdido. E aí, quando a gente voltou para Primavera, a gente começou a pensar assim, o que a gente vai fazer de agora para frente, né? E aí eu comecei a conversar com algumas mães que já faziam terapia, as terapias em Primavera, e elas me tranquilizaram. Até tinha conversado com você, que foi até a Aline. Eu tinha conversado, tinha mandado uma mensagem para a Aline, eu sabia que o filho dela era autista, também tinha sido diagnosticado.
E aí eu lembro bem do que ela me falou por mensagem. Ela falou bem assim, Micaela, você pode ir lá na Evolution que seu filho vai ser amado. Eu lembro bem certinho que ela falou isso. Ele vai ser amado. E aí a gente tava procurando clínica. A gente conheceu todas as clínicas da cidade e a gente parou na Evolution, né? A gente conversou, a gente foi muito bem recebido. Eu lembro, até tava falando com a Giovana, que quando a gente chegou lá na clínica, foi uma das primeiras pessoas, assim, que a gente conheceu. Sim. E o Joaquim chegou lá na Evolution, assim, bem cru, né? Então, precisava de bastante intervenção. E eu falo assim que a Evolution, ela transformou, assim, a vida do Joaquim. Eu sou suspeita a falar, assim, eu tô sempre elogiando os profissionais, porque eu falo, assim, que vocês são muito assertivos em todos os profissionais que passam pela clínica. O Joaquim, ele entrou lá, ele foi diagnosticado como autista não verbal, como nível 3 de suporte. Hoje o Joaquim, ele é nível 2 de suporte, ele está indo para o nível 1 de suporte. Então, assim, lógico, graças a Deus, graças à família que dá todo o suporte, ajuda no desenvolvimento, mas, assim, a clínica, todos os profissionais ajudaram de total forma, assim, a evolução do Joaquim, ainda vem ajudando, né? Eu lembro, assim, muitas vezes que as terapias que o Joaquim fazia na clínica, com a físio, tinha dificuldade em pular, tudo que faz ali dentro da clínica, a gente leva para nossa vida fora. Quando o Joaquim conseguiu pular num pula-pula, eu lembro que eu gravei vídeo e eu mandei no grupo. Então, assim... O grupo faz a diferença também, né, Faz. Micaela? Então, assim... E, assim, na clínica tem algo muito legal, assim, que tudo que eles vão fazendo, vocês vão gravando vídeo e vai mandando, né? Sim. E eu vejo que tudo que ele faz ali, de todos os profissionais que ele passa... tudo isso vai agregando e vai nos ajudando na nossa vida ali do dia a dia, né? Exato. Tem essas trocas, né? Sim. É o que a gente sempre fala, a importância da orientação parental, Exato. né? Isso faz esse alinhamento, juntar família, terapia, escola. Isso está fazendo resultado e a gente fica muito feliz. Sim. Né? É como a gente falou antes, né? Essa questão de trazer os pais para o processo é primordial. Porque sem seu esposo ali no processo terapêutico, nada estaria acontecendo, continuaria ele evoluindo, né? Sim, as orientações que a gente passa para os pais, igual o Joaquim tem um convívio maravilhoso com os avós. Sim. Né? Então, os avós também foram educados a como, né, lidar com o Joaquim. Todo mundo está alinhado para que a gente veja. Eu achei muito interessante, assim, até falando dos avós, porque eu acho muito importante essa participação da família, assim, né? E quando a gente descobriu o diagnóstico do Joaquim, os avós, os meus sogros, eles estavam juntos. E, assim, eles já são idosos. E a gente voltou de lá... Eles lendo livro, eles pesquisando sobre tudo, eles participando ali do dia a dia, procurando saber sobre o autismo. Porque, assim, é muito difícil para os pais receber um diagnóstico, não é fácil. Então, assim, a família precisa estar muito unida. E precisa também estar ali se informando. Porque eu falo assim, o que eu mais assustei do diagnóstico do Joaquim realmente foi por falta de informação. Se hoje eu vivo uma maternidade atípica, mas de forma mais leve, é porque realmente eu tenho informação. E também, assim, é porque eu converso muito, eu tenho muito essa abertura com a clínica, né? Com a Laís, com a Giovana, com a Michele. Então, é tudo muito uma troca. É o que tranquiliza a gente também, né? O que traz confiança. Essa questão dessa estratégia, né? De conhecimento guiado é diferente de simplesmente bombardear ali no Google. Porque quando a gente pesquisa no Google mesmo o que é autismo, quais são os... Aparece muita coisa. Né? Assusta, é como se fosse uma bomba ali em cima dos pais. Então, quando é um conhecimento guiado, uma estratégia ali guiada, fica totalmente diferente. E com o Joaquim a gente trata, é tudo com muita estratégia, né? Então, a gente já tentou 1, 2 e vai mais vezes. Tá sempre ajustando, né? Sim. E o bonitinho de ver, assim, né? Quem tá por detrás... é ver como o Joaquim melhorou muito essa parte da rigidez com algumas coisas. Demais. A socialização. Essa parte da adaptação dele foi uma viradinha de chave, né? Porque era choro, era grito, a gente não sabia quem que regulava primeiro, era o Joaquim, ou era a mãe, ou era o pai. Tava todo mundo meio desregulado uma época. Mas foi, assim, é tão gostoso a gente ver, né? O Joaquim hoje tá com 3 aninhos. E as intervenções estão fazendo a diferença, né? Sim. Mas isso é uma comunicação. Né? É a ciência junto
com a família. Então, é a ciência e o amor. Então, não tem como ela não estar junto. Não, e assim, né, falando em amor, o Joaquim ama a clínica, né? Eu lembro que quando eu levei ele ali, eu fiquei com muito medo de como que ia ser a adaptação. Sim. Mas assim, eu até tava falando pra Giovana, ele chegou lá, no começo ele tinha muito hiperfoco em letras, né? Sim. E aí eu lembro que ele já colocava a mãozinha da Giovana ali nas letras, pra ela falar qual que eram as letras. Sim. E até hoje, assim, ele tem muito amor por todas as profissionais, assim, da clínica. E eu também. Por isso que eu sempre tô elogiando ali, mas assim, é de uma forma muito genuína, muito verdadeira. Porque realmente, assim... Elas fazem a diferença, Fazem né? a diferença, assim, são ótimas profissionais. E assim, é uma clínica que eu recomendo. Sim. Eu já fui em outras clínicas, a gente já conheceu todas as clínicas da cidade. E a gente sabe que a Evolutivo é a clínica mais completa, assim. E o vínculo que o Joaquim estabeleceu com todas as profissionais ali dentro. Sim. Eu falo assim, eu levo o Joaquim e eu vou pra casa, eu fico tranquila ali, porque é um lugar que passa confiança. E é muito importante pros pais isso, né? Sim. Você deixar o seu filho... Ainda mais, assim, a gente que tem, igual o Joaquim. O Joaquim agora ele se comunica bem, mas antes ele não falava. E assim, como que eu vou saber se meu filho está sendo tratado bem ou não? Sim, e a gente vê, assim, muito na forma que ele lida com os profissionais, o amor que ele tem. Já teve dia que ele chegou lá e ele tava super arisco comigo. Ele chegou lá e ele foi no colo de uma profissional e ficou deitado lá no colo dela, abraçando. E assim, rolou até o ciúme ali na hora. Mas muito bom, assim. O acolhimento, O acolhimento. É muito bom. Micaela, agora sim, uma perguntinha que eu gostaria de fazer. Por mais que o Joaquim hoje tenha 3 aninhos, né? Mas o que você sonha para ele? Ai, meu Deus. Essa pergunta achei que não ia estar. Ai, gente, falando em sonhos. Eu confesso para vocês, assim, que quando eu recebi o diagnóstico do Joaquim, eu sonhava muito as coisas para ele, assim, ele desde bebê, como eu falei, foi uma gestação, assim, muito, muito desejada, muito planejada, eu tinha muitos sonhos para ele. Quando eu recebi o diagnóstico, por falta de informação, eu fiquei em 2 dias de luto, assim, porque eu fiquei em luto daquele filho idealizado. E eu pensei assim, meu Deus, as coisas que eu sonhei pro meu filho, acabou, assim, sabe? Eu achava, assim, que realmente meu filho não ia ter expectativa de vida. E depois, com o conhecimento que a gente adquire, assim, com a informação, com as informações corretas, hoje eu posso falar, assim, para você, que eu imagino meu filho crescendo, se desenvolvendo, eu imagino que meu filho vai fazer uma faculdade, ele vai se formar. Eu imagino que meu filho vai ser um excelente profissional, porque a gente está cuidando muito do desenvolvimento dele, tanto a nossa família, quanto os profissionais que ajudam ele. Eu imagino meu filho casado. Eu imagino tanta coisa linda pro meu filho, assim. Eu tenho tanta expectativa, assim, pra vida dele, porque eu sei que é possível. Então, geralmente, assim, eu sempre me emociono quando alguém vem falar do Joaquim pra mim, porque o Joaquim, ele transformou, assim, a nossa vida, né? Nossa, eu falo, assim, que o Joaquim, ele nos salvou como ser humano, assim. Se hoje eu agradeço assim todos os dias as pequenas evoluções do Joaquim, assim. Eu lembro que até teve uma fase que o Joaquim não falava e aí outras mães falavam, que meu filho às vezes fica me chamando o dia inteiro e meu sonho era ele me chamar de mamãe. Era o meu sonho, assim. Então, assim, eu falo assim que cada evolução, cada pequena evolução do Joaquim já é o meu sonho realizado, assim, e sabe? É difícil a gente de verdade. confiar no processo, né, Micaela? É muito difícil ali você tá vendo, tá levando a intervenção, mas confiar naquele processo ali. Às vezes é lento. Quando é que ele vai falar? Geralmente surgem essas perguntas, né? Quando que ele vai falar? Quando que ele vai evoluir? Mas eu acho assim, por isso que é importante a gente confiar nos profissionais. Sim. Porque, assim, realmente, às vezes a gente bate essa insegurança, né? Porque não é um mar de rosas, tem dia que a criança, com o Joaquim, às vezes ele tá mais agitado, né? Graças a Deus, ele não tem mais crises fortes do jeito que ele tinha antes. Mas, assim, quando eu tô mais, assim... com algumas dúvidas, com algumas inseguranças, eu recorro à clínica, né? Eu converso com vocês também, vocês me passam muita confiança também. Micaela, e pra você, como que é ser mãe atípica e também esposa atípica, né? Que você descobriu depois do Joaquim, que o seu esposo também tinha o autismo, veio o diagnóstico aí. Gente, assim, mais comum do que a gente pensa, viu? E foi uma surpresa. A gente só ficou sabendo do diagnóstico do Cleiton depois do nascimento do Joaquim. Eu falo assim que o Joaquim, ele trouxe muitas surpresas para nossa vida. Depois do diagnóstico do Joaquim, depois de um tempo, o Cleiton fez uma avaliação também neuropsicológica
E ele teve diagnóstico, com 47 anos, ele teve diagnóstico de autismo, né? Nível 1 de suporte. E assim, gente, é uma loucura. Sim. É que até pra ele, né? Ele começa ali... Tudo como que foi minha vida, porque começa até a reavaliar ali, como foi a infância, adolescência. Sim. E na verdade, assim, né? Da mesma forma que eu tive o diagnóstico do meu filho, é uma mãe, a minha sogra também teve diagnóstico de um filho, que assim, que nunca foi tratado, né? Que é o nível 1 de suporte, mas que ele teve que ir sobrevivendo assim, né? Dessa forma. E assim, eu falei uma loucura assim, mas... De certa forma também, mas brincando, porque depois que a gente teve o diagnóstico do Cleiton, muitas coisas se esclareceu, né? Muitas coisas até do nosso relacionamento ali, se esclareceu muitas coisas do comportamento dele. Então, assim, ele até achou assim, mas eu com 47 anos, que diferença que vai fazer? Eu tenho o meu diagnóstico com 47 anos, né? E faz muito, né? Faz muita diferença. Eu falo assim que foi um divisor de águas, assim. Porque até então, ele não aceitava muito bem o diagnóstico do Joaquim. E quando ele teve o diagnóstico, que também era autista, ele teve mais empatia, né? Aí ele se tranquilizou com o diagnóstico do Joaquim. Ele começou a entender muitas coisas do comportamento dele, que ele achava, ele sabia que tinha alguma coisa estranha com ele, que ele gostaria de mudar algumas coisas e ele não conseguia, porque realmente fazia parte da personalidade dele. E assim, eu falo que hoje nossa vida é muito melhor. Hoje eu sei a forma de lidar com o Cleiton. Então, assim, eu sei a forma de lidar com o Joaquim. E eu falo assim, as pessoas me perguntam, e como que é? Né? Viver assim, é uma família típica, né? E eu falo, gente, o Joaquim nasceu assim, né? O Cleiton eu conheço, desde quando eu conheci o Cleiton é assim. E pra gente tá tudo bem, é tudo muito natural. Essa rotina também. Eu falo até assim, que eu vivo uma maternidade, assim, a típica... de certa forma, muito leve, assim. E também, assim, sou casada com um marido maravilhoso, assim. Eu falo que saber do diagnóstico do Cleiton me deu muita esperança. A gente teve muita esperança no Joaquim, no desenvolvimento do Joaquim. O Cleiton é empresário, o Cleiton é formado, o Cleiton é casado, o Cleiton tem filhos. A gente vive uma vida normal, o Cleiton é o provedor da casa. Tem uma estrutura ali, Tem uma estrutura. Então, assim, tem uma estrutura. Então, ele deixa também as limitações dele de lado para cuidar do Joaquim também, porque ele tem algumas sensibilidades também. Que hoje ele vai conseguir identificar. Ele consegue identificar. Lógico, é um desafio, assim, porque ele tem alguns toques, igual com a casa mesmo. Ele tem muito toque com a questão de organização ao extremo. Do Joaquim, às vezes é uma do Joaquim de casa, ao contrário. Então, assim, ele tem muita rigidez também. O Joaquim também tem muita rigidez. Então, eu fico ali em casa, ali dentro de casa, sendo suporte deles, né? É que, na verdade, o espectro traz isso totalmente diferente um do outro. A gente não pode falar do autismo de uma forma global. Cada um tem a sua diferença, né? Tem as suas particularidades, né? Micaela, conta um pouquinho também como é que foi depois do diagnóstico, quando começou as intervenções terapêuticas com a gente na Evolution, como que foi a rotina do Joaquim? Como que se instaurou ali? Como que você começou a lidar com isso? Eu comecei a lidar com muita ansiedade, né? Eu descobri o diagnóstico do Joaquim ali, eu falei, meu Deus, ele precisa se desenvolver. Então, assim, eu coloquei o Joaquim na escola, eu coloquei o Joaquim, ele já tinha ali todas as terapias ali da clínica, com toda uma equipe ali, né? E coloquei o Joaquim para fazer terapia com cavalo, natação, música. E assim, no final das contas, ele estava super sobrecarregado de coisa. E assim, é importante que a criança descanse também para que tudo funcione, né? E ele estava bem sobrecarregado. Então, assim, hoje eu vejo que uma das coisas, assim, pensando lá atrás da rotina dele... hoje, com mais experiência, é que eu não teria colocado ele com tantas funções assim, né? Que seria de uma forma mais gradual. Porque, realmente, ele ficou muito sobrecarregado com tantas coisas. E a gente percebe, assim, né? Realmente que a criança, ela evolui mais quando ela tá mais descansada, né? Então, a minha mistura ali de ansiedade, com muita informação, muita coisa junto... Com medo também, né? Com medo porque também. A mãe, ela tem... Ela quer o melhor, né? Medo da criança não evoluir. E, assim, aquela ansiedade que meu filho precisa evoluir. Então, eu coloquei ele em muita coisa. Muita coisa que estava acabando, que estava prejudicando ele. Então, eu tive muita orientação, assim, até de vocês, né, lá, né? Sobrecarregava muito a rotina dele. Porque, imagina, é pequenininho, tem 3 anos, já tá ali na intervenção máxima, carga horária máxima, todo mundo a todo tempo estimulando. Ele só queria falar assim, gente, quero dormir um pouquinho, quero descansar, calma. E assim, Micaela, e após esse 1 ano e meio de terapia do Joaquim na Evolution, o que você deixa de dica para as mães que estão nos assistindo?
Bom, assim, o que eu posso dar de dica para as mães atípicas, assim, que estão aqui nos assistindo, é que alguns pontos principais, assim, que eu falo. Se você vê alguns sinais, assim, no seu filho, mesmo que eu sei que a gente, às vezes, vai empurrando com a barriga, mas, assim, é muito importante a gente levar os nossos filhos num profissional que possa dar o diagnóstico. O diagnóstico precoce, eu falo assim, que salva a vida do nosso filho, o desenvolvimento dele. Não, aquela ansiedade ali do começo do diagnóstico, não entre realmente, foi um dos pontos assim que eu vi que se eu pudesse voltar atrás eu teria feito diferente. Não entre com tantas atividades para o seu filho assim de começo, porque isso vai sobrecarregar ele e vai dificultar muito mais esse processo do desenvolvimento dele. E se você teve o diagnóstico do seu filho, a primeira coisa assim que eu dou de dica, busque informação. A informação ela é preciosa. Quando a gente não tem informação, a gente acha realmente, como eu achei lá no passado, que o nosso filho ele não vai ter uma expectativa de vida, que ele não vai poder fazer muita coisa. E hoje eu vejo que eu estava assim, totalmente errada, que era só falta de informação. A questão da medicação também foi muito importante no caso do Joaquim. A gente fez diversos ajustes na questão da medicação. Esse acompanhamento mesmo com a neuro, eu levo o Joaquim a cada 6 meses na neuro, é muito importante também, é muito importante uma pessoa de confiança, uma pessoa que entenda do assunto, que vai estar ali te acompanhando. E a clínica também, né? Eu falo assim, faz total diferença, uma clínica preparada, uma clínica que acolha o seu filho com amor, com dedicação, que te passe confiança também, que te passe relatórios, que você esteja ali presente acompanhando todos os passos, toda a evolução dele. E assim, dê muito amor, muito cuidado, zele, comemore todas as conquistas, as pequenas conquistas do dia a dia. E não se assuste com o diagnóstico. Você vai descobrir, assim, um mundo muito melhor. O seu filho vai te ensinar muitas coisas, como o Joaquim vem nos ensinando todo esse tempo. Nós somos pessoas muito melhores depois do diagnóstico do Joaquim. Eu penso, assim, que se eu pudesse escolher, se eu pudesse pedir, assim, para Deus... eu não mudaria nada na nossa vida, assim, porque a nossa vida mudou por completo e, sendo bem verdadeira com vocês, mudou para melhor. Hoje a gente é grata, assim, por todas as pequenas vitórias, assim, do dia a dia. E, nossa, eu agradeço demais, assim, a Deus pela vida do meu filho, pela vida do meu marido, pela vida, assim, de toda a nossa família. E agradeço também, é um momento, assim, também que eu aproveito para agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente nesse momento. Porque nesse momento do diagnóstico realmente não é fácil. Então, você precisa do apoio, do carinho, da compreensão de todas as pessoas. E das pessoas, assim, lutando junto com você também, entendendo sobre o assunto. E, assim, contribuindo para toda a evolução do nosso filho. Toda a evolução do Joaquim se deve a várias razões, várias questões, assim. A família, as terapias e a Deus, né? Principalmente. Sim. E obrigada pelo convite, Michele. Fiquei muito feliz, assim. Quando eu recebi o convite, realmente, a gente fica com um pouco de vergonha de participar, assim. Mas como eu sei que vai contribuir na vida de outras mães, assim, eu faço com o maior prazer, assim. Foi muito importante, realmente. Eu que sou grata, Micaela, por você estar conosco e confiar a sua joia mais rara, né, em nossas mãos e aos nossos cuidados. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Laís. Obrigada, Giovana. Estamos sempre ali na clínica. Sempre juntas. E vamos lutando juntas. Amém. Muito obrigada a todos que estiveram presentes conosco no primeiro episódio do podcast. E o segundo, teremos a presença da mãe Soliane, mãe do Matheus com síndrome de Down. Continue aqui e assista o próximo episódio.